É oficial. As autoridades russas estão admitindo que a Rússia está à beira da recessão. Os preços da beterraba, repolho e batata estão disparando na Rússia. Como os principais ingredientes para fazer o prato nacional, isso está deixando as pessoas nervosas. Nos comprometemos a garantir que um certo número de bancos russos seja removido. A economia russa está caindo e os bancos russos estão entrando em colapso. Não sou eu quem está dizendo isso vem diretamente do governador do Banco Central russo. Os recursos russos agora estão esgotados. Sem investimento e reforma, a Rússia vai parar. Essas foram as palavras dela, e Putin está apenas alegando que tudo está bem, porque essa é a única maneira que ele pode manter o poder. Mas a situação está ficando tão ruim que até a mídia russa está sendo forçada a noticiar. Aqui estão os detalhes sobre isso. Uma coisa que notei nos jornais russos de hoje é o contraste. Por um lado, há muita fanfarronice e bravata e zombaria do Ocidente. Moskovski com Somoletes compara a cúpula da OTAN e a Raia a um jardim de infância, um bordel. Komsomolskaya Pravda chama o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, de chefe bajulador por se referir a Donald Trump como papai. Há mais papai no jornal do governo russo, o Lishnitskaya Gazeta, além da afirmação de que em sua cúpula a União Europeia mostrou que agora é um apêndice da OTAN. E aqui vemos Vladimir Putin participando de uma reunião da União Econômica Eurasiática em Minsk. Ao longo de 10 anos, a União se tornou mais forte, o potencial econômico dos 5 eurasiáticos cresceu. Isso é Rússia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Armênia. Mas, e aqui está o contraste, a primeira página do Nizavizim Gazeta não traz notícias tão positivas para a Rússia. Na economia russa, o problema dos atrasos de pagamento está crescendo. O corte na taxa-chave do Banco Central de 21% para 20% não vai resolver as coisas, dizem os deputados. O problema dos atrasos de pagamento devido à taxa-chave anormalmente alta do Banco Central está se tornando cada vez mais óbvio devido ao aumento das contas a pagar pelas empresas e ao aumento dos atrasos salariais. Os atrasos de pagamento podem aumentar ainda mais, pois o corte simbólico na taxa-chave do Banco Central provavelmente não melhorará a situação na economia. Esse é o sentimento na Duma. Os especialistas dizem que até agora os seguintes ramos da economia sofreram: mineração de carvão, reparo e montagem de maquinário e equipamentos, metalurgia, instalações de armazenamento, produção agrícola e pecuária, energia elétrica, gás e vapor, refino de petróleo, extração de petróleo e gás natural, produção de veículos, fabricação de trens, navios e aeronaves, produção de metalurgia e assim por diante. Um sintoma dos problemas crescentes é o aumento acelerado dos atrasos salariais em maio. No final de maio, os atrasos salariais na Rússia estavam em 1,7 bilhões de rublos. Isso foi 12,2% maior do que em abril, de acordo com o Serviço Federal de Estatísticas do Estado. Quase toda essa dívida salarial é o resultado de empresas não terem seus próprios fundos. O jornal cita a deputada russa Oksana Dmitrieva. Ela já descreveu a política de taxas anormalmente altas do Banco Central como um dos maiores atos de sabotagem económica em décadas. Então, na RBK de hoje, a falta de mão de obra qualificada continua sendo o principal problema para o mercado de trabalho russo. E Izvestia descobriu que o tempo de entrega de mercadorias para a Rússia através dos países da Comunidade dos Estados Independentes começou a aumentar. Os atrasos são mais comuns em entregas através do Cazaquistão. Lá, as verificações aduaneiras aumentaram o tempo de entrega em 12 dias, particularmente em relação a eletrônicos e bens de duplo uso. Os controles aduaneiros também foram apertados na Armênia, Geórgia e Quirguistão. O relatório da Bloomberg de ontem, na verdade, compartilha mais detalhes sobre essa crise bancária corporativa que a Rússia está enfrentando. A economia da Rússia enfrenta uma perspectiva pior, que é mais grave do que publicamente reconhecida, com um risco crível de uma crise bancária sistêmica nos próximos 12 meses, e isso é de acordo com nossos funcionários bancários russos. Agora, para piorar a situação, a União Europeia está atualmente discutindo novas restrições aos bancos russos. A situação pode piorar e pode piorar rapidamente, é por isso que hoje eu tenho ninguém menos que Jason J. Smart. Ele tem coberto a Rússia por décadas e, de fato, suas reportagens foram tão controversas para o presidente russo que Putin o proibiu pessoalmente de entrar na Rússia novamente. Então vamos para a entrevista dele. Mas antes disso, se vocês puderem, por favor, me façam um grande favor e cliquem no botão de curtir e se inscrever abaixo.
Isso realmente nos ajuda. Jason, você disse algo que eu simplesmente não conseguia acreditar. Algo está acontecendo na Rússia, especialmente com a economia deles. E até mesmo você não conseguiu descobrir o que está acontecendo porque está muito ruim? Então, talvez você possa nos dar um rápido resumo da economia russa e o que você está vendo. Então, há muita coisa acontecendo na economia russa que está realmente ruim. E vou citar apenas algumas estatísticas que vi hoje. A Bloomberg News, na verdade, estava cobrindo isso ontem porque é muito ruim. E eles disseram que, cito, os funcionários bancários russos estão alertando em particular que o país enfrenta um risco crível de crise bancária sistêmica dentro do próximo ano. E isso é muito ruim. Mas onde fica realmente ruim é que, das 78 maiores empresas de todo o país, já tem um número delas, 13, que são incapazes de pagar dívidas. Isso significa que eles estão inadimplentes no que devem. Esse é um número enorme. Apenas pense nas 78 maiores empresas de um país, 13 delas, que representam cerca de 17%, estão agora inadimplentes. E quando você ouve incrível, isso só tem sido nos últimos meses que isso disparou. Mas, apenas nos últimos 4 meses, houve um aumento de 70% no número de pessoas que não estão pagando suas faturas de cartão de crédito. Um aumento de 70% em apenas 4 meses de pessoas inadimplentes em seus cartões de crédito. Cerca de 12% de todos os cartões de crédito russos ficaram inadimplentes nos últimos 4 meses. Isso não é normal. Isso normalmente não acontece nos países. E até mesmo Vladimir Putin foi forçado a falar sobre isso. Putin disse que, bem, muitas pessoas estão dizendo que vão entrar em recessão ou que vão ter alta inflação, mas eu disse a eles que isso não é uma opção aceitável. Mas você realmente não pode forçar essas coisas a parar. A economia está simplesmente se despedaçando e ele não tem capacidade para impedir isso. 100% sim, isso é definitivamente ruim. Outra coisa interessante que eu vi foi que você fez um vídeo sobre o colapso bancário russo, definitivamente um vídeo interessante, e pro público eu vou linkar acima e abaixo, definitivamente confira. Mas como você acabou de mencionar, Vladimir Putin está sendo forçado a falar sobre isso, e eu sei que no seu vídeo você mencionou que é porque a mídia russa está cobrindo isso. Isso nos diz algo sobre algo acontecendo na Rússia? Existem fissuras acontecendo ou a situação é tão ruim que ninguém pode esconder? Definitivamente há fissuras acontecendo. Quero dizer, o fato é que outra coisa que tem acontecido nas últimas semanas, que é realmente louco, é que há um ex-ministro da Defesa, Shoigu, que foi substituído no ano passado. Mas Shoigu teria sido o ministro por anos. E ele e Grisomov, que é o chefe do exército, foram os que Prigozhin, o chefe do grupo Wagner, havia especificamente acusado de serem corruptos e de terem roubado os suprimentos dos soldados e porque a guerra estava indo mal. Bem, ambos esses homens basicamente desapareceram por semanas, e havia muitos rumores sobre o que aconteceu. Alguns rumores diziam que Shoigu havia sido morto em um interrogatório. Outros rumores diziam que Grisomov havia fugido do país. Agora, em ambos os casos, após semanas desses rumores persistirem, ambos os homens reapareceram dentro de um dia um do outro. Gerasimov para alguma reunião em Moscou, e no caso de Shoigu, ele estava na Coreia do Norte com o ditador. Mas isso também é questionável. Será que essas realmente foram fotos tiradas naquele momento? Ou foram divulgadas posteriormente para provar que eles ainda estão vivos? Porque depois disso, eles nunca mais reapareceram. E parece que há uma luta pelo poder, ou algo do tipo acontecendo dentro de Moscou. O próprio Putin, que eu acompanho há 20 anos agora, é a primeira vez que o vejo tão visivelmente nervoso em público, onde ele tropeça nas palavras, ele gagueja, especialmente quando está falando sobre coisas como a economia. Ele realmente não sabe o que dizer. O chefe do Banco Central até disse que eles queimaram todas as reservas que tinham que permitiram a eles sobreviver às sanções. O ministro da Fazenda disse que o país estava entrando em um período de frio. O ministro da Economia disse que o país estava realisticamente entrando em uma recessão. Mas até mesmo os principais analistas dentro da Rússia, de think tanks pertencentes ao governo, estão dizendo que eles poderiam ter uma falha bancária em cascata. O que isso significa é que, devido a tantos empréstimos tóxicos nos bancos, uma vez que um banco entre em colapso ou suficientes pessoas parem de pagar suas dívidas, adivinhe, os outros bancos são afetados. É uma contaminação. E um banco após outro banco poderia entrar em colapso, e isso apenas circularia entre eles e criaria uma reação em cadeia. Então, você se lembra em 2008, tivemos a enorme crise financeira nos Estados Unidos, por exemplo, que afetou o mundo inteiro. A diferença lá era que também havia cerca de 20% de bancos como é na Rússia. Mas a diferença é que os Estados Unidos podem obter empréstimos de outros países, não estão sob sanções, podem operar de maneira mais regular,
As pessoas têm fé no dólar americano, as pessoas não têm fé no rublo e não têm capacidade real de se reerguer. Então, se isso acontecesse, se realmente começasse a entrar em colapso amanhã, o governo russo não teria os 700 bilhões de dólares que o governo dos Estados Unidos da América tinha disponíveis para estabilizar sua economia, a Rússia simplesmente entraria em colapso total. Sim, e vimos isso no canal quando cobrimos a crise imobiliária na China. Você não pode deixar os bancos falirem, porque isso significa o colapso da sociedade moderna. É o quão importante eles são. Exatamente. Não, os bancos são a coisa mais importante. E o que é interessante é que o governo agora, e vamos ouvir outra coisa, que é realmente louca, eu nunca vi acontecer antes. Então o governo agora está dizendo, e eu leio o Telegram russo todos os dias, e fiquei realmente surpreso. Há tantas histórias do governo dizendo que há um aumento na quantidade de fraude e um aumento na quantidade de cybercrime. E eu estava pensando, por que eles estão falando sobre isso nos últimos, meses? E então, recentemente, eles disseram, porque há tantas pessoas que foram fraudulentamente obter empréstimos, nós podemos proibir os bancos de conceder empréstimos a qualquer um. É como se isso não fizesse sentido. Por que eles fariam isso? Eles disseram, e para proteger contra fraudes, não vamos permitir que as pessoas retirem mais de $550 por dia. E para proteger contra fraudes, sabe? O banco pode te dizer não, você tem que esperar 48 horas para retirar seu dinheiro. Não é sobre fraude, isso é um pretexto, isso é uma mentira. Eles estão tentando evitar corridas ao banco. Eles estão tentando evitar que todos corram para o banco e retirem seu dinheiro ao mesmo tempo. E o pretexto é prevenir fraudes. Não vamos deixar você retirar mais de $550 por dia. Mas isso não faz sentido. Todo país do mundo tem bancos e em todo país do mundo os bancos concedem empréstimos. E todo banco do mundo enfrenta fraudes e também enfrenta crimes cibernéticos. A Rússia não teve um aumento em nenhum desses casos. E sabemos disso por causa das estatísticas públicas. Então, o que está acontecendo aqui é que o governo russo está tentando mentir para o público. Que não, nós estamos apenas tentando proteger você e os bancos, proibindo você de retirar seu dinheiro. A realidade é que os bancos não têm solvência suficiente para pagar todas as pessoas se elas aparecessem amanhã e pedissem seu depósito. Uau! Ok, isso é simplesmente louco, porque isso não pioraria a situação. Porque se eu sei que o banco não está concedendo empréstimos, eu tentaria ainda mais retirar meu dinheiro. Deveria ver. É isso. Quando é uma sociedade fechada, acho que as pessoas simplesmente não percebem quão grave a situação realmente é. Mas é muito claro que está fora de controle. E isso foi previsto. Quer dizer, a realidade é que a economia russa é muito dependente de petróleo e gás. E eles estão tendo problemas para vendê-lo nos dias de hoje. Quer dizer, os preços do petróleo caíram, assim como os preços do gás. Há algo mais é que os principais compradores de petróleo e gás da Rússia percebem que, os Estados Unidos da América estão prestes a impor novas sanções a isso. E simplesmente não podemos nos dar ao luxo de comprá-lo. Nós arriscamos demais. As novas sanções seriam uma tarifa de 500% sobre os bens de qualquer país que compre gás, petróleo ou urânio russo e outras coisas assim. Que país quer arriscar ter tarifas de 500% em todos os bens que exporta para os Estados Unidos? Nenhum país. Sim, a menos que seja um país como a Coreia do Norte ou o Irã, mas acho que dois países que compram muito são a China e a Índia. Ambos os países muito dependentes de exportar seus produtos baratos para os Estados Unidos. Sim, absolutamente. Quero dizer, ambos os países juntos representam cerca de 70% a 75% de todas as vendas de petróleo da Rússia. Ambos os países também exigem grandes descontos da Rússia, o que reduz a lucratividade. Mas há algo adicional. É que no caso da Índia, menos de 1% do seu comércio é com a Rússia. No caso da China, é menos de 2% do seu comércio total. Simplesmente não é um parceiro importante para nenhum dos países. Em comparação, os Estados Unidos são um parceiro de 2 dígitos para ambos os países. 100%. É aqui que eu sei que no início muitas pessoas gostam de este novo eixo está se formando e está ficando mais forte e mais forte. Já estamos vendo rachaduras acontecendo ali, mas a situação maior onde vimos as rachaduras foi no Irã. Ninguém realmente se prontificou a ajudar o Irã, China ou Rússia. Como você vê isso? É bastante incrível. Não, então, os iranianos têm pedido há muito tempo por armas dos russos. Os russos realmente não as enviaram, e os russos também não enviaram defesa aérea, que os iranianos disseram que precisariam agora. Por que eles não enviaram defesa aérea? Bem, no final do dia, há uma razão muito importante para isso, que é os russos precisarem da defesa aérea, eles mesmos. Eles estão sendo atacados pela Ucrânia como nunca esperavam.
dentro do território da Rússia e vimos a Operação Teia de Aranha no 1º de junho. E quão bem-sucedida ela foi! Então os russos neste ponto perceberam que nem mesmo conseguem cuidar de si mesmos, muito menos ajudar os iranianos. A situação para a Rússia é gravemente ruim. Não está indo bem de forma alguma. Sim, e eu vi você postar um meme muito engraçado sobre isso em sua postagem, onde o Irã está pedindo apoio, eles estão tipo boa sorte, mas acho que vamos mudar um pouco o foco para as linhas de frente. Você pode dar ao público uma rápida visão geral do que aconteceu, grandes desenvolvimentos importantes nas últimas semanas? Então há algumas coisas diferentes acontecendo. Então os russos estão fazendo o seu melhor para tomar terras. Eles ainda estão no leste da Ucrânia. Eu já estive nesses territórios antes. É tudo apenas terras agrícolas neste ponto, vilas abandonadas. E eles tomaram Então eles estão perdendo cerca de 1.000, na verdade um pouco mais de soldados por dia, como baixas. Os russos agora nos últimos 2 meses. Isso significa que eles perderam cerca de 60.000 soldados. Eles tomaram uma área de cerca de 420 quilômetros quadrados. Quão grande é isso? É aproximadamente do tamanho de Phoenix, Arizona. E se você pensar nisso, custou 60.000 vidas para libertar um território. Esse é o tamanho de uma cidade. Só que não é uma cidade, é terra de cultivo e vilas abandonadas. E os ucranianos estão cedendo território, porque os ucranianos percebem que uma guerra de atrito não é algo que eles podem vencer. Simplesmente há mais russos. Há 145 milhões de russos e cerca de 22 milhões de ucranianos na Ucrânia livre. Então, o que é muito mais estratégico para os ucranianos é atacar os russos dentro da Rússia, interromper suas cadeias de suprimentos, tornar impossível para os russos fazerem guerra. E é isso que eles estão fazendo efetivamente. É por isso que todos os dias há ataques dentro da Rússia. Apenas ontem, 50 drones foram para Moscou. Então, quando você olha para esses ataques sendo realizados dentro da Rússia, acho que isso é uma aposta muito melhor, porque pode ser um divisor de águas. Isso poderia ser uma mudança de paradigma se a economia russa ou a sociedade russa for desestabilizada pelos eventos que a Ucrânia está executando. Sim, e vimos um ataque realmente grande hoje. Eu acho que você poderia chamar de Teia de Aranha 3.0, porque já vimos 2.0, onde 4 Su-34s foram destruídos na base aérea. Isso é uma perda de vários bilhões de dólares. Bem ali, ou vários bilhões de rublos. Ou perdido é o que eu vi em um dos telegramas russos. Mas antes de falarmos sobre isso, na verdade, rapidamente, as baixas não estariam ligadas aos problemas econômicos da Rússia, porque a Rússia promete muitos bônus, se você estiver ferido ou morto. E eu vi um relatório há algum tempo atrás, onde eles estavam forçando os bancos a emprestar dinheiro para o governo para que eles possam pagar esses bônus. Então o governo força os bancos a conceder muitos empréstimos que não estão ajudando ninguém. Na verdade, eles forçaram cerca de 200 bilhões de dólares em empréstimos para empreiteiros de defesa militar. E esses empreiteiros não conseguem realmente pagar os empréstimos em muitos casos, o que, mais uma vez, está minando todo o sistema econômico da Rússia. Mas há outro aspecto nisso, que é que essas pessoas, sim, quando são mortas, supostamente recebem indenizações muito grandes e recebem enormes bônus por assinar. O problema é que o governo realmente não pode se dar ao luxo de pagá-los. E é por isso que vimos todos os vídeos dos russos destruindo os corpos dos soldados mortos, ou tentando disfarçá-los com os soldados ucranianos mortos, para que possam esperar que os ucranianos apenas os recolham e possam tirá-los das mãos, mas eles também têm o famoso, como você provavelmente viu, os cubos de carne empilhados, onde eles colocariam os corpos em uma grande caixa de papelão, corpo após corpo, e deixariam decompor juntos, e eles se transformariam em uma gosma. É bastante nojento. Mas por que eles deixam isso lá fora o verão todo? Mas, de qualquer forma, eles fariam isso, e por que eles fariam isso? É porque eles tinham que fazer algo com os corpos e tinham que levá-los. Mas, ao mesmo tempo, eles realmente não querem levar de volta para a Rússia. Por que então eles teriam que admitir que o cara morreu? Neste caso, eles teriam que pagar uma enorme quantia de dinheiro para a família dele. Então, a melhor coisa que eles podem fazer é tornar impossível para a família dele reivindicar que ele está morto. Eles não podem provar porque não tem um corpo. Uau! Isso é realmente sim, eu não sabia que eles estavam fazendo valas comuns nas linhas de frente. Eu vi que a coisa do papelão é loucura. Não, é bastante louco. Quero dizer, os russos estão... Quero dizer, é da mesma forma onde eles tiveram pessoas que estão gravemente feridas, que eles não queriam levar de volta para a Rússia. Porque, você tem que pagar dinheiro para eles serem reabilitados. E também você tem que pagar dinheiro por eles terem sido baleados ou feridos. E então, eles os forçaram para o fogo de metralhadora dos ucranianos para que pudessem evitar pagar a eles.
Ah, sim, a tática da Segunda Guerra Mundial. Mas sim, eu acho, vamos falar sobre o grande ataque de hoje. Outra base aérea atacada em Marinovka para Su-34S. Como isso continua acontecendo? Você pensaria que depois da Operação Spiderweb, a Rússia seria como mais vigilante contra ataques como esses. Bem, está muito claro que a Rússia não está preparada para o que está acontecendo. Quer dizer, eles nunca esperavam que isso acontecesse. Eles nunca esperavam que os ucranianos levassem a guerra para a Rússia. E eles estavam certos. Durante a administração anterior, a administração presidencial anterior, os Estados Unidos da América estavam ativamente tentando convencer os ucranianos a não fazer isso. Eles estavam dizendo a eles para não fazer isso e, por causa disso, os ucranianos estavam muito menos ativos no território da Rússia. Mas agora ninguém parece estar dizendo aos ucranianos para parar, mas não são os europeus nem os americanos. E então eles estão realizando esses ataques. E eu acho que, estrategicamente, é a melhor coisa que eles poderiam fazer, porque faz algumas coisas. Obviamente, isso impede a Rússia de ter um exército bem operado. Mas também os priva da capacidade de enviar suprimentos e enviar mais ajuda para a Ucrânia, mas também de reorganizar seus próprios soldados e seus próprios recursos para proteger suas instalações dentro da Rússia, o que obviamente ainda não estão fazendo de maneira eficaz. Mas eles não têm defesa aérea suficiente para fazer isso efetivamente. No geral, os russos estão em uma situação muito difícil, porque olham ao redor e olham para Putin. Como você pode justificar para o público russo que ouça? Todos nós estamos enfrentando essas privações. Não há dinheiro suficiente para tudo. Temos que fechar, sabe? Hospitais. Temos que fechar isso, mas é para o exército que precisamos tão desesperadamente. Mas, então, o exército está sendo atacado o tempo todo. E ele não pode parar isso também. Ele sempre prometeu à população que seria o pilar da paz e estabilidade no país, mas não pode mais prometer estabilidade. Isso é verdade. É aqui que nós realmente tivemos uma pergunta interessante no ano passado. Você sabe como a Rússia tem aqueles finais de ano? Eu não sei se você já foi lá antes de ser banido. Isso deveria ser motivo suficiente para as pessoas se inscreverem no seu canal. Putin literalmente não quer que as pessoas ouçam o que você tem a dizer. É verdade. Sim, mas o Stephen Rosenberg da British Broadcasting Corporation perguntou a ele, tipo, Yeltsin deixou o país e disse para você mantê-lo em boa forma. Você fez isso? Você pode dizer que essa foi uma pergunta muito confrontadora. Eu tenho que dizer, Steve Rosenberg é um cara duro. Eu não consigo acreditar que ele fez as perguntas que fez. Sim. Isso é bastante impressionante, especialmente porque ele é bastante corajoso. Mas não, eu acho que, no geral, o fato é que Vladimir Putin não tem sido um bom líder. Quero dizer, por qualquer padrão objetivo, ele não é um bom líder. Ele não provê nada para o povo russo. Ele começou guerras desnecessárias. Ele roubou mais dinheiro do que qualquer outra pessoa. Segundo Elon Musk, Vladimir Putin é o homem mais rico do mundo. E então, eu acho que a realidade é que isso provavelmente é verdade. Eu realmente não duvido disso. Quero dizer, para onde foi todo o dinheiro russo? Para onde foi todo o dinheiro? Os russos são muito pobres. Quero dizer, é um país bastante empobrecido quando você sai de Moscou. Acho que as pensões ainda são de cerca de $140 por mês. Este é um país que tenta fingir que é um país europeu. Não tem nada a ver com um país da Europa Ocidental. Foi aqui que eu vi um comentário engraçado em um dos nossos vídeos, onde era como se Putin fosse um amigo tão leal que ele deu metade dos países para seus amigos. Isso é bem preciso. Quer dizer, ele realmente dividiu os recursos do país entre seus amigos. Há um pequeno grupo que controla absolutamente tudo. E é infeliz que ele poderia ter sido diferente se tivesse escolhido ser. Ele poderia ter sido diferente, a Rússia poderia ter se tornado um país normal. Mas ele escolheu por 25 anos para roubar a população. Para distraí-los. E eles os distraem com várias coisas. A guerra na Chechênia ou a guerra atual. Ou com, você sabe, acendendo o nacionalismo no país. Tudo isso está sendo feito para distrair a população dos crimes que ele está cometendo. Ele é apenas um chefe da máfia, se você realmente entender quem é Vladimir Putin, ou como ele pensa. Não use ciência política. Pense em criminologia e pense em como a máfia funciona, porque essa é, provavelmente, a comparação mais precisa. Sim, estou citando comentários. Demais porque alguns dos comentários, como eu aprendi muito um comentário que tivemos recentemente, onde é como se cada país tivesse uma máfia. Mas na Rússia, a máfia tem um país, acho que isso é comum. Coisa comum. Sim, eu acabei de ver isso no comentário. Mas acho que vamos mudar para algumas notícias positivas. Primeira vez e faz muito tempo. Como muitas boas notícias saindo da OTAN, especialmente a recente cúpula em que Trump fez comentários muito simpáticos em relação à Ucrânia.
A OTAN também concordou em aumentar seus gastos com defesa para 5%. Como você vê tudo isso? Como isso se encaixa na guerra e nas linhas de frente? Eu acho que no geral é bom. Quero dizer, a questão é esta. Existem vários aspectos diferentes de por que isso é importante. Então, não é apenas sobre o fato de uma adesão imediata ou algo assim, o que é improvável. O que é mais realista, no entanto, é que a Rússia realmente contava com o fato de que Trump, especialmente, abandonaria a Ucrânia rapidamente. E para ser justo, quando Trump começou, acho que muitas pessoas presumiram que provavelmente era isso que iria acontecer. Certamente parecia dessa maneira. Mas agora, com o passar do tempo, eles estão ficando cada vez mais desapontados. E por que isso realmente importa? Não é apenas porque nos importamos com o que eles sentem, mas porque eles estão realmente dispostos a continuar com uma guerra, se virem que nada está indo a seu favor. Eles realmente esperavam que os americanos tomassem o lado deles agora, mas se isso não vai acontecer, o que eles têm a esperar, eles não podem fisicamente tomar todo o território da Ucrânia. Eles não têm capacidade para isso. A economia deles não pode suportar isso. E se você é um ditador, no final das contas, a coisa que mais te preocupa não é nenhuma dessas. O que você se preocupa é o fato. E se alguém perceber que eu sou fraco e decidir, se livrar de mim porque acha que poderia assumir o poder. E para Putin, isso é um risco muito real. Não é apenas um devaneio. Isso poderia acontecer amanhã. E ele deveria estar muito preocupado. E então eu acho que quando ele está olhando para fora e vê que, a OTAN não está intimidada. Muito pelo contrário. A OTAN está, na verdade, mais unificada do que antes. E se eles se unificarem ainda mais e começarem a enviar ainda mais armas ou mais ajuda para a Ucrânia, poderia ficar ainda pior para a Rússia. Os russos tinham e ainda terão parte do Oblast de Kursk, Rússia, sob ocupação. Sabe o que isso significa em termos reais? A Rússia hoje, comparada a 2022, quando a guerra começou, controla menos da Ucrânia do que controlava em 2022. Mas também a Rússia controla menos da Rússia do que controlava em 2022. Em nenhuma comparação podemos dizer que algo está indo bem para a Rússia. Não está. Simplesmente não está. Nenhuma pessoa razoável pode dizer que as coisas estão indo bem. E é engraçado quando eu digo isso em entrevistas ou no YouTube e as pessoas dizem, mas olha, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional diz que a economia russa está crescendo 4% ao ano. Você entende que são os russos que relatam qual é o seu próprio crescimento, qual é o seu próprio produto interno bruto. Não é calculado pelo FMI, é o que os russos estão relatando eles mesmos. Não está sendo auditado. Não está sendo verificado. Então, não acredite nisso. O fato é que as coisas estão indo desastrosamente mal na Rússia, que é praticamente o que eu discuto todos os dias no meu canal do YouTube com base nas últimas notícias e estatísticas vindas da Rússia. Definitivamente. E sim, vamos linkar isso logo acima e abaixo. Definitivamente confira se você não está inscrito o que você acha que são as principais coisas que Trump pode fazer para ajudar efetivamente a Ucrânia. Eu acho que no final das contas, e acho que a grande esperança que todos têm é que ele perceba a verdade, é que Vladimir Putin não o respeita. Ele não o leva a sério. Apesar das grandes esperanças de Donald Trump de que eles seriam amigos, ele simplesmente não o leva a sério. E acho que ele está ficando irritado com isso. Trump disse publicamente algumas vezes. Então, acho que a melhor coisa que poderia acontecer neste ponto é que ele retira as restrições à venda de armas para a Ucrânia. Eu não sei por que gostaríamos de restringir quem compra armas. Não temos nada a perder com isso, porque ele perceberá que, esse sonho de um acordo de paz com Putin não vai acontecer. Ele não quer um acordo de paz. E se ele não quer um acordo de paz, então, você sabe, vamos ser honestos. Não são os ucranianos aqui que querem lutar. São os russos que se recusam a, você sabe, levar isso a sério, vender para os ucranianos, punir os russos. E se ele quer, você sabe, mostrar quem é o chefe, aqui está uma ótima oportunidade. Punir os russos, dar mais armas aos ucranianos, dar-lhes a assistência necessária ou permitir que eles pelo menos comprem as armas de que precisam, para que, você sabe, Vladimir Putin e aqueles que, se opõem aos Estados Unidos da América sejam punidos. Sim, eu acho que a boa notícia é que eu acho que Trump está percebendo que os russos são os que não querem paz, especialmente pelos comentários na OTAN, não... Definitivamente. E eu também tenho essa impressão. E fiquei surpreso com quão calorosos foram seus comentários na conferência da OTAN. Eu acho que cada vez mais ele realmente vê isso. Ele entende que algo diferente aconteceu. E até me lembro de ter lido algumas semanas atrás, dentro dos próprios círculos de Trump, eles estavam dizendo que o presidente estava cada vez mais perguntando: o que aconteceu com Putin?
Tipo, ele não mudou? Tipo, por que ele está se comportando dessa maneira? E ele ficou realmente surpreso. Acho que com o tempo, ficou cada vez mais óbvio para ele que não é um mal-entendido. Putin realmente não gosta de você. Sim, também não sei se você notou porque eu percebi isso e as pessoas não estão falando sobre isso. Desde o ponto de inflexão, onde a visão dele sobre a Ucrânia começou a mudar, foi depois que ele passou um dia com o presidente finlandês, tipo... Então sim, foi interessante, não é? Sim. Isso definitivamente teve uma influência sobre ele. Acho que tem sido positivo, acho que você está certo. Aquele foi um dia importante e Trump realmente mencionou que jogaram golfe juntos. Mas acho que se olharmos para quem ele fala regularmente, os britânicos, os franceses, os alemães, eles estão bastante unidos em suas mensagens também. Todos estão dizendo a mesma coisa. Boris Johnson diz a mesma coisa quando eles saem juntos. Então eu acho que, no geral, ele está se desviando da mensagem. Ele está começando a duvidar de algumas de suas suposições, que parece ter adquirido do Twitter, de que Putin é o cara do lado certo e Zelensky é o cara do lado ruim. Ele está começando a duvidar dessa lógica, felizmente. E eu acho que isso é algo que provavelmente vai melhorar com o tempo, porque, vamos ser honestos, os russos ainda não querem acabar com a guerra. Sim, e isso é algo que eu acabei de pensar há cerca de um ano, eu acho, quando começamos. Fazendo essas entrevistas, previmos que essa guerra tinha muito a ver com os minerais que a Ucrânia tem, especialmente no leste da Ucrânia, e é realmente isso que a Rússia quer. E hoje, na verdade, enquanto estamos gravando isso, a Rússia capturou uma das maiores minas de lítio da Europa. Sim, isso é insano porque é como se fosse um novo colonialismo. O que, você sabe, eu acho que muitas pessoas não entendem, é que se você olhar para um mapa e encontrar um Google, facilmente, basta digitar onde estão os recursos naturais da Ucrânia e depois digitar onde foi a invasão em 2022. E você verá que há uma sobreposição bastante forte, e há uma razão para essa sobreposição, porque, você sabe, muitas dessas pessoas, o grupo Wagner é um bom exemplo. Por quê? Porque foi. Eles estavam perdendo tantos homens. Eu não me lembro mais dos números, mas são literalmente milhares. Milhares de homens morreram para tomar Solidar, que é uma pequena cidade no leste da Ucrânia. Mas por quê? Bem, porque há minas de sal lá. E Prigozhin sabia que ele iria obter a propriedade das minas de sal se eles tomassem a cidade. Então, ele estava disposto a sacrificar dezenas de milhares de homens para tomar esta vila. Sim, é sobre isso. É apenas sobre recursos. É apenas colonialismo. Perfeito, sim, muito obrigado por vir. Espero que façamos isso novamente em breve. E para quem gostou da entrevista, novamente, vou linkar seu canal abaixo e acima. Definitivamente vá conferir o conteúdo do Jason.